Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos às nossas aulas de revisão sobre direito processual civil. Bem-vindos ao canal Professor Seca. É sempre um sinal de muito prestígio tê-los aqui para as nossas aulas. E aí eu já começo lembrando, não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal e convidar seus amigos para participarem aqui do canal. Bom, hoje nós vamos para a nossa terceira aula sobre da ação, né? Processo civil. Nós já tivemos duas aulas anteriores e hoje nós vamos continuar sobre esse conteúdo, falando principalmente sobre ainda o direito de ação e especificamente no dia de hoje nós vamos falar sobre os elementos da ação. E antes de começar a falar sobre os elementos da ação, eu vou fazer assim uma consideração sobre a relevância da compreensão desse tema, né, dos elementos da ação. Porque os elementos da ação não se confundem com as condições da ação que nós já falamos nas aulas anteriores, né? Os elementos, as condições são requisitos que devem ser preenchidos para que exista o direito de ação em sentido estrito. Vimos isso. Se o autor não preenche, será carecedor. Já os elementos servem para identificar a ação. Funcionam como uma espécie de carteira de identidade. É por meio deles que, comparando duas ações, será possível verificar se são idênticas. Caso que então haverá o que nós chamamos de litispendência e coisa julgada. Se são semelhantes, caso em que poderá haver conexão ou continência, ou se são completamente diferentes. Então, começando, né, vamos definir primeiramente quais são esses elementos, os elementos da ação. Então, nós temos três elementos: partes, pedido e causa de pedir. Então, nós temos aqui os três elementos. Primeiro, vamos começar falando sobre as partes, né? Obviamente que há uma relevância muito grande, porque o juiz, ao prolatar a sua sentença, ele fica, né, adstrito. Há uma relevância muito grande, ele fica adstrito a esses elementos. Se fizer de forma diferente, se a sentença não o observar, isso poderá levar a uma sentença extra petita, né? Uma decisão extra petita ou uma decisão ultra petita, que seria inválido. Então, parte. Vamos falar primeiro elemento das partes. A parte é quem pede a tutela jurisdicional. É o sujeito que vai lá buscar o acesso à justiça, né? E também é aquele sujeito em face de que ela é postulada. Então, fazendo uma síntese aqui, parte pode ser autor, aquele que pede, e réu pode ser aquele que você tem o pedido formulado em face dele. Bom, aí, uma vez esclarecido quem pode ser parte, eu fiz um destaque importante aqui no final do slide. Deixa eu só tirar minha imagem aqui. Não tem qualidade de parte aqueles que funcionam como representantes legais. E aí deixa eu chamar a atenção para vocês disso aqui. Se um menino de 5 anos vai propor uma ação de alimentos em face do pai, ele vai ser representado pela sua genitora, por exemplo. Então, quem é o titular do direito aos alimentos? O menino de 5 anos. A representante genitora não é parte, é o menino que é parte. E outro destaque importante é que nos processos de jurisdição voluntária, as partes são denominadas interessados. Só para lembrar que nós temos duas jurisdições: a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Retornando ao slide, aí vamos ver alguns desdobramentos agora com o segundo
elemento, que é o pedido. E aí, para falar de pedido, nós temos aqui algumas subclassificações sobre ele. A primeira, por exemplo, que o pedido ele é de natureza imediata ou imediato. Ou seja, o pedido pode ser imediato e o pedido pode ser imediato. E aí, vamos começar primeiro com o conceito do que viria a ser o pedido imediato. O pedido imediato, gente, é o provimento jurisdicional que vai ser postulado ao juízo, que o autor vai postular em juízo. E aí, quando nós falamos nisso, isso vai depender se o processo é de conhecimento ou se o processo é executivo. Num processo de conhecimento, esse provimento jurisdicional ele pode ser de caráter condenatório, pode ser de caráter declaratório, pode ser de caráter constitutivo, tanto no seu aspecto positivo como no seu aspecto negativo, né? Constitutivo, desconstitutivo. Esse é o pedido imediato. Você quer que condene, você quer que o juiz declare, você quer que o juízo desconstitua ou constitua algum direito. E no caso de ser um processo executivo, o que se pleiteia, o que se pede, na verdade, é uma tutela executiva, ou seja, que traga na prática atos satisfativos. Seguindo, então na petição inicial é necessário que o autor indique qual é o provimento que ele espera, né, do juiz, condenatório, declaratório, constitutivo, no seu aspecto positivo e negativo, e se ele acolhe e concede uma tutela jurisdicional inadequada, né? Ou seja, reformulando aqui o que eu estou falando, se o autor ele escolhe um pedido imediato de forma inadequada, ele será carecedor da ação, tá? Porque vai lhe faltar o que nós chamamos de interesse de agir. E aí o juiz, obviamente, vai extinguir o processo. Mas isso não impede que ele possa propor uma nova ação. Além do provimento, é preciso que ele indique qual é o bem que ele almeja alcançar, o bem da vida que se pretende alcançar. Isso é o que nós chamamos de pedido imediato. Vamos imaginar uma ação de cobrança. Em razão de uma prestação de serviço, ele vai postular a condenação do réu, pagamento de determinada quantia, né? O que seria, nesses casos, o pedido imediato seria o pedido de natureza condenatória, que é um provimento condenatório. O autor pretende que o réu seja condenado e não apenas, por exemplo, né, o juiz declare a existência do crédito. E o pedido imediato, que acabei de falar que é o bem da vida almejado, seria a quantia em dinheiro que ele pretende receber. Então, esse bem da vida é o que nós, né, é isso que nós chamamos de pedido imediato. Eu acho que com isso a gente consegue deixar bastante claro a distinção entre o que é pedido imediato e o que é pedido imediato. Só para reforçar aqui a ideia, tá? Escolher a tutela inadequada, carência de ação e por falta de interesse de agir. Então, cuidado na hora da sua inicial. Ainda dentro dessas subclassificações, o pedido ele tem que ser certo e determinado. Essa é a regra geral. E, excepcionalmente, nós poderíamos ter o que nós chamamos de pedido genérico. Os artigos 322 e 324 estabelecem que o pedido deve ser certo e determinado. O que é pedido certo? E o que é pedido determinado? Vamos lá, pedido certo é aquele que identifica o seu objeto, permitindo a perfeita individualização. E o que é um pedido determinado? É o pedido líquido. O autor indica a quantidade que pretende receber. Então, meus amigos, na regra geral, pedido tem que ser certo e determinado. Só em situação excepcional é possível
que o pedido tenha natureza genérica. E é o que nós vamos falar aqui agora, tá? Que eu destaco aqui como importante. Os incisos do artigo 324 estabelecem hipóteses excepcionais que admitem pedidos ilíquidos, pedidos genéricos. Então, algumas situações não seria razoável exigir do autor que ele indicasse com precisão o que ele pretende. O pedido, muitas das vezes, ele não pode ser identificado de início. É necessário que seja identificável pelo menos. Então, a primeira hipótese, né, prevista no artigo 324, é das ações universais, são as ações universais. Quando você não pode individuar na petição os bens demandados, são as ações que têm por objeto universalidade de direito, né? Uma herança, um patrimônio. O sujeito morreu, você tem direito, é sucessor dessa pessoa e você não consegue de imediato, no momento, identificar a extensão do patrimônio deixado por essa pessoa. Então você teria aí o que nós chamamos de um pedido genérico. A segunda hipótese prevista e abordada pelo nosso 324 é a de não ser possível determinar de modo definitivo as consequências do ato e do fato. Essa hipótese, inclusive, é considerada a mais comum pela doutrina, né? Por quê? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O sujeito foi atropelado, sofreu uma série, né, de danos físicos. Num primeiro momento, pode acontecer de não se ter, ele move uma ação, né, reparatória, de natureza indenizatória, mas ele não tem ainda conhecimento da extensão desses danos. Então, por isso, ela é considerada também uma forma de pedido ilíquito, genérico, né? A última hipótese do Código de Processo Civil, lá no 324, é o pedido genérico quanto à determinação do valor da condenação vai depender de um ato praticado, né, pelo réu. Então, também é uma situação, uma ação de exibição de contas. Como que você vai saber qual é a extensão, né, da sua reparação antes que exista, né, uma exibição dessas contas? E aí, dando sequência, vamos falar agora e vamos prestar atenção nisso aqui. Pedidos materialmente diferentes, mas processualmente equivalentes. Ora, muitas das vezes acontece que a lei material concede ao titular duas soluções alternativas diante de uma lesão ao direito. E aquele que teve esse direito de respeitado, ele pode eleger uma dessas alternativas. A escolha cabe a ele. Mas, escolhida uma dessas vias, ele não pode valer-se da outra, porque a lei material não as coloca como sendo alternativas. Exemplo clássico para você entender o que eu estou falando. Vamos imaginar, hipoteticamente, que você tenha adquirido um carro e nesse carro você se deparou que ele tem, uma semana depois, um baita defeito no motor, defeito oculto. Nós chamamos isso de vício redibitório. Ora, diante do vício redibitório, desse defeito oculto, o ordenamento jurídico coloca à sua disposição entre optar por uma ação redibitória, onde você tem por objetivo pedir a resolução do contrato e a devolução do preço que você pagou, ou você pode postular um abatimento de preço, ação estimatória, também chamada ação quanti minores. Então, não seria possível você promover, né, uma ação redibitória e, em outro juízo, promover uma ação estimatória, obtendo redução do preço. Ou é uma, ou é outra. É isso que a gente está falando aqui, pedidos materialmente diferentes, mas processualmente equivalentes. E nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, do ponto de vista material, nós temos diferenças,
Mas do ponto de vista processual, eles são equivalentes. Então, nesse caso, isso iria provocar o que nós chamamos de litispendência, coisa julgada, embora os pedidos sejam materialmente diferentes, são processualmente idênticos. Sendo o pedido um dos elementos da ação, sua alteração implica na modificação da ação proposta. Serão diferentes duas ações que tenham pedidos distintos, recai a distinção sobre o pedido imediato e imediato. Então, amigos, pedidos materialmente diferentes, mas processualmente equivalentes, não é possível há que se ter cuidado, porque isso poderá levar ao que nós chamamos de litispendência e coisa julgada. Terceiro elemento. Vamos falar sobre o terceiro elemento. E aí, no terceiro elemento, nós vamos falar sobre a causa de pedir. Esse tópico é extremamente importante porque ele tem uma certa complexidade. E quando nós falamos em causa de pedir, nós estamos falando de fatos. Estamos falando de fundamento jurídico. O artigo 319, inciso 3, que é o artigo que regulamenta, né, os requisitos para uma petição inicial. Ele fala, né, em fatos e fundamentos jurídicos, como sendo dois componentes do que nós chamamos de causa de pedir. Então, quando se vai a juízo formular um pedido, é preciso apresentar o fundamento, a justificativa pela qual se entende que o juiz deva acolher a pretensão e conceder o provimento jurisdicional postulado. A atividade jurisdicional, ela é silogística. O que é atividade silogística? Vamos explicar isso aqui. Olha só. A atividade silogística, ela pressupõe a relação entre o que nós chamamos de premissa maior e uma premissa menor e, consequentemente, uma conclusão que se extrai daí. Vamos explicar melhor. A premissa maior, ela sempre é genérica, ela é abstrata, de aplicação universal. Já a premissa menor, ela é específica, é particular, é pessoal. Com essas considerações é possível compreender melhor a atividade do juiz, né? Então, ele aplica a lei ao caso concreto, e aí quando nós falamos de lei, nós estamos falando, né, do ordenamento jurídico, nós estamos falando da premissa maior. Então, a premissa maior é a norma geral e abstrata. E a premissa menor é o fato, é o acontecimento onde você identificou uma lesão ao seu direito, ou você quer que o juiz declare um direito, ou constitua um direito. É o acontecimento, é o fato. Essa é a premissa menor. Então, o autor leva ao conhecimento do juiz o seu caso particular, específico, pessoal. O juiz partirá da premissa maior, norma geral, abstrata, aplicável a todos, indistintamente, escrita no ordenamento jurídico, e vai aplicar isso aos fatos que são levados ao conhecimento, né? E disso ele vai extrair a sua conclusão. Daí o silogismo. Os fundamentos jurídicos, eles são o direito que o autor quer que seja aplicado ao caso, e a norma geral é a norma geral abstrata, como a gente já falou, está no ordenamento jurídico, não se confunde com o fundamento legal, isto é, a indicação do artigo que a lei em que trata o assunto desnecessário de se fazer a petição inicial. Eu vou fazer uma observação aqui, gente, olha só, não se confunde, mas o fundamento legal, ele é espécie de fundamento jurídico, tá? Ele está dentro do fundamento jurídico. Quando a gente fala em fundamento jurídico lato sensu, você tem aí fundamento legal, fundamento jurisprudencial e fundamento doutrinário. Então veja só, basta que o autor exponha o direito, sem a necessidade de indicar qual o artigo de lei em que ele está contido. Veja só, isso é verdade quando se tratar de uma norma federal. Porque se nós estivermos diante de uma lei municipal, de uma norma municipal ou de uma norma estadual, vai ser obrigatório, é requisito de instrução você anexar essa lei estadual ou municipal. Então isso aqui que a gente está falando, nós estamos falando de uma norma de natureza federal. Já os fatos
são aqueles acontecimentos concretos, específicos, que acontecem na vida do autor, o que leva a buscar o poder judiciário. Alguém colidiu no meu carro, me causou um dano, tenho posse mansa e pacífica durante 20 anos, tenho direito ao uso capião do bem, enfim. O artigo 319.3 determina então que o autor indique a petição inicial os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Isso quer dizer então que ele deve descrever a premissa menor, fato, premissa maior, lei, e aí isso vai levar a uma conclusão, e aí isso vai compor o que nós falamos de silogismo judiciário. Não é por outra razão que os incontáveis petições iniciais, o autor, por ser advogado, depois de elaborar o cabeçalho, indicando as partes, passa a dedicar um capítulo, né, para a descrição do fato e um outro para dedicar à apresentação, né, dos fundamentos jurídicos. Depois de expô-los, conclui a petição inicial formulando seu pedido que para ser apto é necessário um desencadeamento no processo, deve estar em decorrência lógica, premissa maior, premissa menor, sob pena de, se não houver uma lógica narrativa desses fatos, nesse silogismo da premissa maior, premissa menor e conclusão, isso vai levar a sua petição ser considerada inepta. Nós precisamos falar sobre a chamada teoria da substanciação, que é a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Tanto os fatos quanto o fundamento jurídico integram, né, o que se vai pedir, integram a causa de pedir. Em nosso ordenamento jurídico, embora a lei exija, né, a descrição de ambos, eles não têm a mesma importância. Fato, fundamento jurídico. Somente um desses componentes da causa de pedir vai constituir a essência, né? Ele será determinante, ele vai vincular o juiz ao final, que é a descrição dos fatos. E é óbvio, se você vai bater na porta do judiciário, se você vai levar um conflito, né, ao judiciário, vai propor uma ação perante o judiciário, né, vai buscar o acesso à justiça, você tem que dizer para ele por que você está batendo lá na porta. É o acontecimento, é o fato. Então, sendo o direito uma alusão que consta no ordenamento jurídico, então, uma norma geral e abstrata, há de se presumir que o juiz a conheça. E aí tem uma expressão em latim muito comum, que é o iura novit curia. O juiz conhece o direito. Por isso, há uma maior tolerância na questão da causa de pedir no que diz respeito ao fundamento jurídico. Porque o juiz, você pode colocar lá um determinado fundamento jurídico, mas o juiz ele não está adstrito a isso, podendo inclusive te dar procedência ao seu pedido, mas fundamentando com outro dispositivo legal. Mas de qualquer forma, embora a vinculação seja feita pelo fato e não pelo fundamento jurídico, há uma maior tolerância na questão do fundamento jurídico, isso significa que você não pode deixar de fundamentar. Não deve o juiz recebê-la se os fatos não estiverem indicados de forma inteligível. Então, os fatos são concretos, específicos, ele não conhece, razão pela qual tem de estar bem descrito, com clareza, precisão na petição inicial. Quanto ao direito, como a gente acabou de falar ainda agora aqui, há uma certa flexibilidade na exigência dessa fundamentação. Então, mesmo que ele não indique com clareza, né, a norma aplicável, nada impede que o juiz decida por uma outra fundamentação legal, mas o importante é que apenas os fatos vinculam o juiz no julgamento.
os fundamentos jurídicos não vinculam. Então, olha só, isso aqui é para gravar na cabeça. Fato vincula juiz ao julgamento. Fundamento não vincula. Ele pode escolher um outro dispositivo legal, um outro fundamento jurídico para fundamentar a sua decisão de dar provimento ou não. Então, concluindo, ao prolatar a sua sentença, o juiz poderá aplicar a norma legal ou aplicar direito diferente daquele indicado na petição inicial, sem que por isso sua sentença seja considerada extra petita ou ultra petita. Se o juiz condenar o réu com base em fato não descrito na petição inicial, estará julgando a ação diferente da que foi proposta. E aí a sua sentença, meus amigos, será extra petita. E é óbvio que isso não poderia ser de outra forma, porque se isso acontecer, não se terá dado a oportunidade ao réu de ter se defendido daquilo que lhe foi imputado. Contraditório, ampla defesa, não é isso? O princípio do contraditório da ampla defesa. Então, com isso, podemos então ter uma conclusão que o nosso sistema ele valoriza os fatos e são os fatos que delimitam objetivamente a demanda e servem para identificar a ação, decorre da adoção entre nós, então a chamada teoria da substanciação que a gente está falando, que se contrapõe à teoria da individuação. Para a teoria da substanciação, o que vincula o juiz ao julgamento é a descrição dos fatos, reforçando aqui o que a gente já falou. E para a segunda, que é a teoria da indicação dos fundamentos jurídicos. Mas não é essa teoria que é adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Bom, alteração de fatos e modificação. Que fique claro isso para vocês. E aí, como os fatos constituem a essência da causa de pedir, não haverá litispendência ou coisa julgada se duas ações, ainda que entre as mesmas partes e com o mesmo pedido, estiverem fundadas em fatos diferentes. Uma ação é identificada por sua causa de pedir. Então, se tivermos fatos diferentes, temos ações diferentes. Tá? Não esqueçam disso. Já chegando ao final aqui da nossa aula, vamos falar aqui agora sobre a causa de pedir e as ações reais. E essa é uma questão muito grande, muito importante, porque a causa de pedir nas ações em que visam, né, ou que se estabelece, versam sobre direito real. A teoria da substanciação que a gente falou, atada entre nós, afasta qualquer dúvida. A causa de pedir nas ações fundadas em direito real exige a indicação apenas do direito sobre o qual se embasa o pedido. Exemplo, o direito de propriedade. Mas também do fato que deu origem a esse direito. Né? Como que você adquiriu esse direito de propriedade? Isso tem consequências importantes. Imaginamos que alguém ajuize uma ação reivindicatória de imóvel, aduzindo que é proprietário porque o adquiriu. No curso do processo, fica comprovado que a compra foi feita a um falso dono, o que a gente chama de aquisição a non domino, e que a escritura foi falsificada. A reivindicatória será improcedente. E aí, conclusão. Nada impede, porém, que, passado algum tempo, o autor intente uma ação reivindicatória do mesmo imóvel em face do mesmo réu, fundada agora em nova aquisição do bem, feita desta vez ao legítimo proprietário. Não haverá coisa julgada entre a primeira e a segunda ação. É certo que em ambas as partes eram as mesmas, o pedido era idêntico, né, e também objetivavam a recuperação do bem. Mas a causa de pedir era diferente. Na primeira, a propriedade oriunda, né, de determinado caso concreto, mais tarde se comprovou que era falso. E na segunda, o novo contrato de aquisição celebrado, ele era realmente realizado com legítimo dono. Causa de pedir próxima e causa de pedir remota.
Um problema a ser abordado aqui agora. A causa de pedir se compõe de dois elementos: fato e fundamento jurídico, como a gente já se manifestou. Para identificá-los, a doutrina tem chamado um de causa de pedir próximo e o outro de causa de pedir remoto. O problema é que não há uma uniformidade com relação a essa causa de pedir próximo e remota entre os doutrinadores. E aí temos muita divergência, por exemplo, Nelson Neri Júnior, que é um processualista muito conceituado, paulista, ele tem divergência grande, né? Ele fala que fato de causa de pedir próxima e fundamento jurídico seria causa de pedir remota. Esse é o posicionamento dele. Por outro lado, Vicente Greco Filho, também outro doutrinador extremamente prestigiado, tem o entendimento justamente oposto, completamente invertido ao entendimento do Nelson Neri. Então, cuidado com isso, porque essa conceituação do que vem a ser causa de pedir próximo ou remota, há divergência na doutrina processual. Com isso, meus queridos amigos, encerramos essa terceira aula, não é isso? E aí, até a nossa próxima aula, ainda a aula sobre ação, vamos concluir esse conteúdo na nossa próxima aula. E mais uma vez agradeço o seu prestígio, a sua presença, o seu incentivo. Um forte abraço, um beijo no seu coração e não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e de convidar seus amigos para participar aqui da nossa comunidade do professor, do canal do Professor Seca. Um forte abraço.